Bom dia, igreja. Bom dia. Que a santa paz de Deus seja com vocês. Amém. Que a graça e o amor de Deus Pai e a comunhão de Jesus seja conosco. Amém? Muito bom dia a você do canal Voz Ativa também. Que a graça e a paz de Jesus alcance você nessa manhã. Muito bom poder estar conhecendo aqui a igreja do Rio Grande da Serra. Para mim é um privilégio, uma bênção. E vocês podem estar se perguntando, mas por que dessa filmagem? Nós temos um canal, já faz mais de 4 anos, e possivelmente todos os sermões por onde passo, a gente faz essa gravação e depois a gente coloca lá no canal. Quem depois quiser acessar, o nome do canal é Canal Voz Ativa, e aí coloca meu nome, Daniel Martins, e vocês vão conseguir achar. Depois no final, os irmãos colocam ali na tela para vocês observarem. Muito bem, nessa manhã eu quero falar esse tema que está na tela aí. Por que nascemos hoje? Um ponto de interrogação, para você parar e pensar um pouquinho. Antes de mais nada, abre a sua Bíblia aí, já deixa aberta em Mateus capítulo 28. Mateus 28, deixa aberta aí, Mateus 28. Nós vamos ler esses versos aí daqui a pouco. E nós temos aí levar essa palavra do Senhor para muitas pessoas. O canal já conta com quase 2.000 pessoas inscritas e mais de 700 vídeos produzidos, participação de diversas pessoas, tá bom? Então, depois vocês podem acessar lá, vai ter muita coisa, muito conteúdo bom no canal Voz Ativa. Muito bem, por que nascemos hoje? Uma pergunta, né? Mateus 28, todo mundo achou? Mateus 28? Convido você a inclinar a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, querido Pai, graças te damos ao Senhor pelo dom da vida. E neste momento, ó Pai, nós iremos estudar a Tua Palavra. Pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito fale a mente e o coração de cada irmão e irmã aqui esta manhã. Nos abençoe, nos guarde, perdoa, restaura, ilumina nós com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá. Por que nascemos hoje? Passa aí a primeira imagem para nós aí. Por que não nascer na época dessa história? Aqui nós temos a imagem tanto da pessoa branca como negra. Porque a gente sabe que, como vocês não estão fazendo a campanha Quebrando o Silêncio, hoje a questão virtual, da beleza virtual não é novidade, isso é coisa já de muitos anos, vem afundando o Brasil e o mundo com isso. Mas pode passando aí. A próxima imagem. Por que não nascendo na época de Noé? Quem aqui gostaria de ter nascido na época de Noé? Só o irmão lá atrás? Por que não nascer na época de Noé? Já parou para pensar? Será que Noé tinha alguma diferença dos dias de hoje? Por causa da tecnologia? Você sabe que a tecnologia hoje, ela tem sido usada para o bem ou para o mal. Mas a maior parte dela tem sido usada para o mal. Um exemplo. Quando tem guerras, por que há guerras no mundo? A imprensa não mostra, mas há 50 guerras em andamento. Algumas são faladas entre Israel, Hamas, Ucrânia e Rússia, entre outras. Mas são 50 guerras em andamento. As guerras geram muito dinheiro. A produção de pólvora, a produção de mísseis, a produção de automóveis, que é usado avião, blindados e outras coisas mais para usar para a guerra. Então a guerra gera dinheiro, por isso que eles não pagam com a guerra, tá? A próxima imagem. Por que não nascer na época de Abraão? Quem aqui gostaria de nascer na época de Abraão? Já pensou na época de Abraão? Sair da sua terra e agora você vai para uma terra distante. E aí? Já pensou sobre isso? A próxima imagem. Você gostaria de ter nascido na época de Moisés? Moisés também foi um homem que teve as suas batalhas. A lição dessa semana falou sobre isso. Eu tive como exemplo a lição de Jetro e Moisés. Imagina agora Jetro encontrar com Moisés agora. Aí Jetro traz seus filhos, a esposa, encontra com Moisés ali agora e de repente ele ouve falar dos feitos de Deus e agora Jetro sai feliz, mas Jetro deu uns conselhos para Moisés.
divide-se por entre 1.000, 100, 10, 50, para você não ficar sobrecarregado. E ali então Moisés, durante toda essa jornada pelo deserto, caminhando com aquele povo, mais de 1,5 milhão de pessoas, entre crianças, idosos, e assim por diante, animais. A próxima imagem. Alguém gostaria de ter nascido na época de Daniel? O que vocês acham? Quem que gostaria de ter nascido na época de Daniel? Sai da sua terra, é levado escravo para a Babilônia. Pergunto para a igreja, qual foi o primeiro império que dominou o mundo? Vocês lembram? O primeiro império que dominou o mundo foi o mundo egípcio. Depois veio os assírios, Medo, Pérsia, Grécia, Roma. E hoje o mundo está sendo dominado por quem? Dominado pelo mundo romano. E também tanto a política quanto a parte religiosa. Quer ou não, Roma hoje, atual lá na Itália, não vou entrar em detalhes, mas vou entender vocês dentro do que eu estou dizendo. Ela tem a sua influência política e religiosa. Por onde quer que passa, Roma é destacado ali. Então, imagina agora Daniel levado cativo e ali ficar num período de Babilônia. A próxima imagem. Por que não nascer na época dos discípulos? Alguém gostaria de ter nascido na época dos próprios discípulos de Jesus? Jesus chama 12 homens. Esses 12 homens eram pessoas iletradas? O que vocês acham? Ou eram pessoas simples? Pessoas simples. O único que tinha capacidade era Judas. Mesmo assim, Judas se deixou levar pelas coisas materiais, ou as coisas seculares da época. A próxima imagem. Por que não nascer na época dos reformadores? Imagina aqui, ó. Você tem aqui Lutero, Calvino, Zwingli, Menos Simões, Henrique VIII. Você tem aqui Ellen White, José Peixe e tantos outros, Guilherme Miller, homens que ajudaram ali naquela questão da pregação da palavra de Deus. Quantos gostariam de ter nascido nessa época? Eu gostaria de ter nascido nessa época também, porque foi uma época que a igreja vivia a palavra de Deus 100%. Eram pessoas perfeitas? Não. No começo da igreja cristã de 27º dia, eles ainda comiam algumas coisas fora do comum. E Deus foi orientando a tirar. Eles foram tirando até que veio a reforma da saúde e assim por diante. E o povo prosseguiu a caminhada da fé. Muito bem. A próxima imagem tem duas perguntas aí. Qual é o propósito da minha vida cristã? Já pode você perguntar qual é o propósito da sua vida cristã? Você que está aqui essa manhã, jovem, criança, irmãos e irmãs, qual é o propósito da minha vida cristã? Qual é o propósito da minha igreja? Ou seja, qual é o propósito da igreja local aqui? Há quanto tempo que essa igreja ela está aqui? Já tem uns 20 anos, 30 anos essa igreja aqui? 50? Vamos dizer 50 anos por aqui, né? Então imagina essa igreja, qual o propósito dessa igreja há 50 anos nesse local? Ou talvez mais ou menos, não importa. Então duas perguntas. Qual o propósito da minha vida cristã? E qual o propósito da igreja cristã aqui nesse local? Será que de fato a comunidade de Rio Grande da Serra conhece a igreja de Deus aqui? Conhece nós como povo de Deus? Isso é uma pergunta para a gente parar e refletir. Agora vamos para Mateus 28. Me acompanha aqui a partir do verso 1 até o verso 20. Nós vamos entender algumas coisas bem interessantes aqui de Mateus 28, que muitas vezes a gente faz uma leitura rápida e a gente não compreende alguns pontos importantes aqui. Vamos lá, a partir do verso 1 de Mateus 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Verso 2. Eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Verso 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus,
que foi crucificado. E ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, verso 7, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e como vos digo. Versos 8, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo de grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro dela e disse: salve! E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide avisar aos meus discípulos que se dirigem à Galiléia e lá me verão. Verso 11, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, contaram aos principais sacerdotes do que havia acontecido, reunindo-se em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Verso 13, recomendando ele, disseram: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Verso 15, eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Verso 16, seguiu os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Enquanto viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhe, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinamos a guardar todas as coisas que Ele nos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se vocês prestarem atenção aqui, volta comigo no versículo 7. No versículo 7 começa a primeira palavra ide, depressa e anunciar o discípulo. Mas na verdade, se você voltar um pouquinho mais para trás, no versículo 2, quando o anjo removeu a pedra, o que o anjo falou para Maria? Vá e anuncia. Ali ela viu o anjo anunciando Jesus para ela. No versículo 7 começa a segunda palavra ide, anunciar. E aí quando você chega no verso 10, você vê novamente aqui, disse Jesus: não temas, ide, avise. No versículo 11, indo eles, eis alguns do guarda foram à cidade, novamente o ide. No versículo 12, aqui reunindo eles. No versículo 3 novamente, recomendando, disseram: vieram de noite, ide, anunciai. E quando você chega no verso 19, ide, portanto, fazer discípulos das nações. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isso que a palavra ide, ela aparece mais de 5 vezes aqui nesse capítulo 28 de Mateus. Então, a gente volta na pergunta: qual é o propósito da minha vida cristã? Ide. Ide o quê? Anunciar Jesus. Você tem anunciado Jesus para as pessoas? Você tem vivido Jesus no seu dia a dia? Será que eu, Daniel, tenho vivido Jesus no meu dia a dia? Será que eu tenho anunciado Jesus no meu dia a dia? Pergunto para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Sabe, há muitas pessoas por aí que não sabem quem é Jesus, não entendem o que Jesus fez na cruz do Calvário, entende que Ele é Salvador, mas a pergunta é: tem aceitado Ele como o Senhor da sua vida? Eis a grande pergunta, porque nós devemos anunciar a Jesus a todas as pessoas, não importa o tempo e a idade, mas Jesus deve ser anunciado para todas as pessoas. Jesus é a graça salvadora, Ele é o favor imerecido que eu e você não merece. Ele que deixou o trono celestial, veio a essa terra, nasceu em uma virgem mulher, num trabalho sobrenatural do Espírito Santo de Deus.
Depois de 9 meses, nasce o menino Jesus. Depois de 8 dias, ele é circuncidado, é apresentado ao templo. Depois, Jesus, então, aos 12 anos, já estava entre os líderes daquela época, que via aquele menino com grande conhecimento. Depois, na idade de 30 anos, Jesus é batizado, cumpre o seu ministério de 3 anos e meio, morre numa cruz, é sepultado, depois de 3 dias ressuscita, depois ele passa 40 dias orientando 500 pessoas, e depois ele começa a subir para o céu. Os anjos de Deus descem e falam: olha, varões de Deus, esse Jesus que você está vindo subir, ele vai voltar para buscar cada um de nós. Está em Atos 1, versos 6 a 11. E ele está hoje lá no trono celestial, como o nosso advogado, como o nosso intercessor, e voltará para buscar a você, para acabar com esse mundo mal, aonde você vê um homem empresário matando um gari, onde você vê um homem que, por a mãe ter bens, mata a mãe e agora não pode escutar nada. Quando você vê filho contra pai, pai contra filho, marido vice-versa, onde um homem diz para a mulher assim: ah, você não vai ficar comigo? Então você não fica com ninguém. É como se alguém fosse produto de alguém. Digo para você, ninguém é dono de ninguém. Pode que você seja casado 10, 20, 30, 50, não importa o tempo de idade, você não é dono de ninguém. Mas tem muitos homens que dizem assim, há muitas mulheres que dizem assim: você é produto meu. Ninguém é produto de ninguém. Você é produto comprado pelo sangue de Jesus. Nós somos de Cristo. Quando um casal está junto, o que se deve haver é respeito e, acima de tudo, equilíbrio entre os dois. Mas o que eu vejo hoje em dia é grupo feminista e grupo machista. Não é esse o mundo que Deus quer. Jesus vai voltar para acabar com isso. Então, ide, anunciai Jesus para as pessoas. E aí eu pergunto: qual é o propósito da igreja de Deus na terra? O propósito de cumprir a missão. Você não está aqui apenas para formar o clube do bolinha, o clube de pessoas como encontro social, mas o encontro com o Mestre Jesus, o encontro com o Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que vai voltar a essa terra para vindicar os seus, para resgatar nós deste mundo mal. Portanto, que a gente viu aqui, Jesus aproximou dizendo: toda a autoridade foi dada no céu. Mateus 28, 18. O versículo 9 diz: ide ensinai. Depois que a pessoa entender, ela será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto aqui: quantos aqui são batizados nas águas? Amém? Quem ainda não é batizado nas águas ainda? Se você não é batizado nas águas, é necessário ser batizado nas águas, porque a Bíblia diz em Marcos 16:16: quem crer e for batizado, o que será? Salvo. Quem não crer será condenado. Quando a pessoa batiza, ela se torna discípulo de Jesus, porque ela vai levar Jesus para outra pessoa também. Há quanto tempo eu e você estamos na casa do Senhor, na caminhada com Deus? Será que alguém aqui que já foi nos caminhos de Deus saiu e depois voltou? Aconteceu isso com você? Sabe, na minha trajetória cristã, desde pequeno até hoje, nunca abandonei os caminhos do Senhor. Já tive vontade de sair da igreja com a idade de 13 anos. Hoje, com 48 anos, se eu tivesse saído, eu não estaria aqui para contar essa história para vocês, porque o mundo lá fora oferece muitas coisas. Tive amigos que diziam que eram amigos, mas morreram no mundo das drogas. Infelizmente, escolhas de cada um. A escolha do caminho largo, enquanto escolhemos o caminho estreito, que é Jesus. Sabe, igreja, nós estamos aqui com um propósito. Um propósito, primeiro, de engrandecer e louvar a Deus. Segundo, propósito de você anunciar Jesus para as pessoas. Esse Jesus, pergunto para você essa manhã, para você amigo do canal Voz Ativa também, tem feito a diferença na sua vida? Esse Jesus tem sido o seu amigo, tem sido o seu irmão, o seu pai, o seu tio,
Tem sido tudo na sua vida? É uma pergunta para a gente parar e pensar. Porque, como diz o cantor Luiz Cláudio, como é fácil ser cristão quando tudo está bem. Quando você tem a despensa cheia de comida, quando a sua conta bancária está ok, quando você tem ali as coisas tudo organizada, é maravilha. Mas aí quando vem as adversidades da vida, quando vem os problemas da vida, você de fato tem sido grato a Deus, tem sido feliz com Deus? Isso é uma questão para cada um analisar. Eu não sei a vida de vocês não me conhecem, mas eu sei que Deus conhece a cada um de vocês. Deus sabe o que vai lá na sua vida, no seu dia a dia, o que você faz lá no seu quarto, o que você faz lá no seu trabalho. Deus sabe tudo. Portanto, eu e você devemos anunciar a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 14, a segunda citação bíblica dessa manhã. Vamos entender um pouco mais do centro da nossa missão. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. O capítulo 14 do Apocalipse é bem interessante porque ele fala das 3 mensagens angélicas. Mas se você pegar a primeira parte, os versos 1 a 5, tem aqui uma conotação de 144 mil, um grupo de pessoas especial, mas há muitas vertentes de estudo sobre isso, mas a conclusão é que pode ser um grupo literal ou simbólico, mas não importa, o que importa é que nós estejamos no grupo dos salvos. Não se limita a 144 mil, porque eles sabem que vai ser um grupo de pessoas que vão passar pela grande tribulação, vai cantar o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés, mas enfim, não se preocupe com essa parte. Se preocupe em estar no grupo dos salvos, porque muitas vezes tem pessoas que querem pegar um texto fora de contexto e armar um pretexto para entender a salvação. E a salvação é simples: aceita Jesus como o Senhor e Salvador e se dispõe a obedecê-lo. Só isso que ele quer. Obedecendo a Jesus e seguindo a Bíblia Sagrada em Gênesis e Apocalipse, estamos no caminho. Por que eu tenho que me preocupar? Por exemplo, tem lá o boi, ele tem um chifre, correto? Mas em cima do pelo do chifre do boi tem pelo? O que você diz? Que tem pelo? Não tem. Mas as pessoas que ficam perguntando assim: quem foi a mulher de Caim? Como que é Deus? Como é que é essa questão do céu? Meus amigos, irmãos e irmãs, só aceite a Jesus como Senhor e Salvador e obedeça. Só isso. Não dificulta a entrada no céu. Siga a Jesus de forma simples. Ou seja, quando você for anunciar a Jesus para as pessoas, não anuncia: olha, você tem que deixar esse alimento, você tem que guardar o sábado. Não, anuncia Jesus primeiro, porque se ela amar Jesus, se ela se apaixonar por Jesus, ela vai seguir a palavra de Deus. O grande problema nosso hoje é que nós queremos apresentar o quê? Olha, você tem que deixar de comer isso, você tem que se portar assim. Pergunto: nem nós muitas vezes que estamos na caminhada com Deus, não estamos 100%. Então você não pode exigir de alguém que está chegando agora 100%, porque aqui é um hospital, o médico é Jesus, a palavra de Deus é a receita. Ele fala: filho, filha, venha a mim, da forma que você está, eu vou transformar, eu vou libertar, eu vou fazer de você uma nova pessoa em Jesus Cristo. Olha comigo no capítulo 14 de Apocalipse, a segunda parte, versos 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes águas. Pergunto para a igreja: a missão é nossa ou a missão é de Deus? A missão de quem? A missão é de Deus. Se Deus quiser usar um anjo, Ele pode usar um anjo para terminar a pregação do Evangelho, mas Ele conta comigo, com você. O temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, mas é reverenciar, adorar, obedecer e entregar a Jesus Cristo. E entender que é melhor um dia do juízo
o dia da volta de Jesus, a obediência aos mandamentos de Deus, a guarda do sábado e um dia que todo mundo prestará contas ao grande juiz Jesus, que hoje ele é advogado. Então, é o que diz a primeira parte. Na segunda parte, a segunda voz, o versículo 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, falsos ensinamentos. Tem ensinado para o povo mundanismo, tem ensinado tradição, filosofias, e esquece da verdade de Deus. Verso 9: seguiu-se outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a marca na fronte ou sobre a mão, esse também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do caso da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. A gente sabe que é símbolo de consciência. Ninguém será marcado na testa ou na mão, mas é símbolo de consciência. Aceitou guardar um dia que não está na Bíblia, não será salvo. Pergunto para a igreja: só guardar sábado salva? Me responda para mim. Só guardar os mandamentos de Deus salva? Só ter fé salva? Só as obras salvam? Então eu pergunto: quem nos salva então? Se a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, quem nos salva? Quem nos salva, igreja? Jesus. Agora, por Jesus me salvar, eu fico isento dessas outras coisas? Não. É necessário ter fé, é necessário ter obras que ajudar as pessoas, é necessário obedecer, que inclui todos os mandamentos, e sou salvo pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Há muitas pessoas acham que, por estar na igreja há 30, 40, 50 anos, guardou o sábado, já estou salvo. E a salvação é somente para os adventistas? Não. A salvação de Jesus é para todas as pessoas. Para bem dizer, mas a maioria dos salvos está lá fora. Essa é a grande verdade. Deus, Jesus, Espírito Santo, eles sabem quem está salvo e quem está condenado. Mas ainda a porta da graça está o quê? Aberta para mim e para você, para a gente buscar Ele. E no versículo 12 do capítulo 14 de Apocalipse diz: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé onde? Em Jesus. Portanto, devemos ir anunciar, falar, pois assim estamos cumprindo a palavra de Deus. Lembra de Mateus 24:14, que é muito conhecido? E será pregado este evangelho do reino a todas as pessoas. Então virá o que? O fim. Jesus voltará em breve, e Ele pede para que cada um de nós possamos contribuir na pregação do evangelho eterno às pessoas, para que elas possam crer, ser batizadas, para que sejam salvas. A próxima imagem está aqui, Mateus, pode passar. E aí terminamos aqui o evangelho eterno. Por isso nós precisamos ir a Jesus da forma que estamos. Não importa a vida, não importa o que estejamos passando, mas nós devemos ir a Jesus. E se você pegar a parte final do Apocalipse 14, do versículo 13 a 20, você vai ver que Jesus está aqui com uma foice preparada para buscar a colheita. Quantos aqui já teve a bênção de plantar milho em algum momento da vida, quando era pequeno? Milho, arroz, feijão, essas coisas assim. Quando você planta o milho, você vê aquele mineral bonito crescendo, depois você vai colher. Antigamente, as irmãs que estão aqui, que já conhecem essa parte, vai lembrar que quando ela atrás brincava com espigas de milho, fazendo o quê? De boneca. É interessante aquele período. Então, imagina você plantar o milho cresce, agora você colhe o milho. Aí você vai fazer pamonha, mingau, vai cozinhar, vai fazer o que você quiser com milho. E quando você colhe o feijão, você vai de boa nas favas, você vê o feijão limpo ali. Aí quando você planta abóbora ou qualquer outra coisa, o arroz é plantado no próprio brejo. Mas enfim, aí você vai colher aquilo. Então, usando isso como um símbolo, Jesus vai vir colher os seus filhos.
todo aquele que o aceitou como Senhor Salvador, que caminhou com Ele. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse vai ser o quê? Vai ser salvo. Quantos querem ser salvos? Então devemos continuar caminhando com Jesus, devemos prosseguir com Ele, cumprir a missão. Agora vocês entenderam porque a gente não nasceu naquele período lá, desde Adão e Eva até nossos dias de hoje? Porque cada período teve um propósito, e hoje você está aqui com esse propósito. Alguém pode dizer assim: ah, irmão, mas eu já tenho cabelos brancos. Mas você tem como contribuir pela sua experiência. Veja bem, Jetro já era o quê? Já idoso, mas ele foi lá, aconselhou Moisés, e Moisés é o quê? Teve sucesso. Então as pessoas de mais experiência de cabelos brancos, ouça elas, ouça ele, porque vai trazer benefício para aqueles que são mais jovens. E assim todos numa só unidade vai se preparando cada vez mais para a vinda de Jesus. Mas a pergunta é: qual será a sua decisão hoje? Viver, anunciar a Jesus a todos, para que compramos o Evangelho de Jesus Cristo? Quantos nessa manhã têm um desejo de fazer isso? Sair do comodismo, avançar na obra do próprio Jesus e aceitar o chamado de Jesus? Até mesmo para você que é batizado também, Deus faz um chamado para você também, para que você esteja disposto, além de se entregar a Jesus, e também fazer a vontade de Cristo Jesus. E eu quero terminar lendo com você o último texto, Apocalipse capítulo 22, verso 17. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 17. Eu quero terminar lendo com você esse verso. Aqui é o convite da graça, aqui é o convite da divindade que Deus faz para mim e para você essa manhã. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receba de graça a água da vida. Cristo é a água da vida. Se você pegar João capítulo 10, versículos 7, 9 e 11, você vai ver que Cristo é a porta de entrada para o céu. Se você pegar João 14, 6, você já conhece o texto: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você pegar João 10, 14 a 16, Jesus tem outras pessoas em outros lugares que Ele quer salvar também. E um dia haverá um rebanho, um povo, uma nação seguindo o Mestre Jesus. Em breve o mundo que hoje não dobra o joelho em terra por Jesus, quando Cristo voltar, todo joelho se dobrará perante Jesus. Quando isso vai ocorrer? Após o milênio, quando todos os ímpios serão ressuscitados para serem julgados. Depois do julgamento de Jesus, eles serão então condenados para o fogo eterno, ou seja, um fogo que vai queimar enquanto tiver matéria, depois vira cinzas. Mas antes disso, vai se cumprir a profecia de Filipenses 2, 10 e 11, quando todo joelho se dobrará em terra perante Jesus. E aí não tem como escapar. Então por isso que o tempo da graça é hoje, não é amanhã. É o tempo de salvação que Deus oferece para mim e para você. Eu não sei amanhã. Eu só sei que semana passada uma irmã lá da igreja de Cidade de Demar, na zona sul de São Paulo, pedindo oração pela sua inquilina, porque o marido dela, se ele veio a tirar a sua própria vida, se suicidou. Não sabe dos problemas que passou. Não sei como está a senhora agora, mas é um jovem casal. Mas veio suicídio. Quantas pessoas estão depressivas, ansiosas? Quanta dificuldade que nós temos passado em casa, você tem passado. Talvez falta de emprego, falta de recurso, problema com esposa, ou com esposa, ou com filho, não sei, alguém viciado, alguma dificuldade temos passado. Mas nós devemos buscar Jesus. Ele é o único que pode curar as nossas feridas, Ele é o único que pode mudar a nossa vida, Ele é o único que pode fazer tudo de melhor para mim e para você. Mas a pergunta é:
Você está disposto a aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: você está disposto a trabalhar mais para Jesus? Porque eu sei que cada um de vocês tem um potencial muito grande. Talvez vocês não são pessoas de oratório, de vir na frente falar, mas vocês podem ajudar com o seu recurso, com a sua amizade, com alguma coisa. Deus irá capacitar você, porque Deus não chama pessoas preparadas, Ele qualifica quem deseja e quem quer fazer a sua obra. Se você pegar o histórico de Pedro, quem foi Pedro? Pedro foi um pescador, um homem que negou Jesus 3 vezes, falava palavrão que era beleza, mas Jesus transformou-se e se tornou o grande pastor da igreja. Pedro, eu sei que tu és Cristo e sobre a tua igreja será edificada. E assim de fato foi. Quem foi Saulo de Tarso, se tornou o apóstolo Paulo, transformado pelo poder de Jesus, ao cair literalmente na estrada de Damasco do cavalo. O impacto da luz o transformou a vida dele. Então Jesus pode transformar qualquer vida de pessoas. Ao longo desse trabalho de evangelismo, eu tenho visto muitas pessoas rendendo aos pés de Cristo Jesus. Vou contar uma experiência rapidamente aqui. Ano passado, eu estudei para um casal. Ela, já sendo membro, ela voltou para os caminhos de Deus. O seu esposo era muito católico, praticante. Mas no final de semana, e ali tinha várias vertentes de coisas na sua vida. Mas ao começar a estudar a Bíblia com ele e o pastor Gessé, que hoje está lá na igreja de Campo Grande, na Paulista Sul, fomos estudando a Bíblia durante vários meses. E ele entendeu o chamado de Cristo Jesus. No dia 7 de dezembro do ano passado, ele foi batizado. Hoje ele segue firme com Deus, com a sua esposa, que rebatizou. E agora, no dia 20 de setembro, vai ser batizada a cunhada dele e a sobrinha dele, que eu e ele fizemos estudo bíblico com essa família também. É o poder do Evangelho para alcançar pessoas. Eu estou aqui não apenas para fazer números, para fazer lição, mas que para contribuir, para colaborar na pregação da palavra de Deus. Me coloco à disposição de vocês para visitar a sua casa, orar com você, tirar uma dúvida da Bíblia. Se você tem o desejo de entregar a vida a Cristo Jesus, se entregue. Não espere o que você possa fazer hoje, porque amanhã não nos pertence. Para concluir, você aceite o convite da graça. Quando você aceita o convite da graça, com sua mão levantada, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra aberta esta manhã. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus, pela vida e pela saúde de cada irmão e irmã, jovem e criança dessa igreja. Toma todos em teus braços de amor, purifica, restaura, perdoa, abençoa e os ajude, ó Deus, a cumprir a missão que é dada do Senhor, que a missão é do Senhor, estamos aqui para apenas contribuir. Nos capacite, dê sabedoria, saúde, proteção, inteligência e paz, para que assim continuemos a levar a Tua palavra de esperança e de salvação para todas as pessoas. Em Tuas mãos, ó Pai, entrega essa igreja, a liderança, os membros, os amigos, as famílias aqui representadas, que saia daqui transformada, revitalizada pelo poder de Jesus Cristo. Dá-nos a Tua paz e o Teu perdão, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos colocar de pé agora e vamos cantar o hino final, e eu vou aqui fechar a câmera. Deus abençoe você.